Saudações valentes, aqui é Rafael Norato, falando para mais um Caminho Sem Pedras. E eu pergunto a você, qual foi a última vez que você deixou sentimentos negativos dominarem suas ações? Parece fácil pensando, parece fácil falando, mas os sentimentos ruins, eles atrapalham a maioria das pessoas. E em 90% dos casos, todos os problemas estão ligados a emoções ruins, emoções negativas, emoções que atrapalham. E uma das diferentes inteligências que nós carregamos é a inteligência emocional. Na inteligência cognitiva a gente tem o controle da razão, o controle da lógica. E na inteligência emocional, como o nome diz, está ligada ao controle das emoções, dos sentimentos. E quando você não tem esse controle afiado, não tem um controle forte, você deixa essas emoções dominarem você. E isso é normal, assim, acontece com todo mundo, acontece comigo, acontece com você, mas acaba empacando a gente em muitos casos. Por exemplo, a gente sente medo às vezes de agir, às vezes a gente sente o nosso ego muito ferido, ou a gente sente alguma coisa, alguma relação que a gente acaba aceitando e é uma relação abusiva. Isso no sentido profissional, no sentido pessoal. Então, são exemplos de sentimentos e de emoções que acabam afetando a gente de maneira não muito legal. E se a gente não tiver o controle disso, se a gente não conseguir colocar nossa vontade acima disso e exercer nossa inteligência emocional, a gente acaba no pior lado da história, a gente acaba perdendo. Porque se a gente tem medo de seguir em frente, a gente vai empacar. Se a gente permite uma relação abusiva, a gente vai sofrer muito. Então, se você deixa o seu ego ser ferido, ou você acha que o seu ego é ferido com tudo, você vai ser aquela pessoa que não aguenta nada, assim, que ninguém pode falar nada que vai se ofender com tudo, então ninguém vai te falar com você mais. Então, são pequenos exemplos de como a inteligência emocional deve e pode ser aplicada no seu dia a dia. E como fortalecê-la? Bom, primeiro é você conhecer a si mesmo, né? O velho ditado aí, hermético, conhece-te a ti mesmo. Você tem que se conhecer, você tem que saber onde que está te afetando, saber quais são os gatilhos, né? Em que momento aquele sentimento, aquela emoção te atrapalhou. Você pode marcar num diário, você pode marcar numa lista. Então, o importante é você se conhecer antes de tudo. Depois, procurar ajuda. Um coach pode te ajudar muito a converter esses sentimentos em ação. Aquele medo que você tem de agir pode ser o impulso que você precisava para tomar uma decisão importante. Ou o medo te revela que você não tem todas as informações para dar um passo. Então pode ser o caminho de você entender mais sobre aquilo, procurar quais são as informações que você precisa para agir. O medo também é uma coisa que pode te ajudar, porque se você for impulsivo o tempo todo, você não vai muito longe, vai saltar de penhasco em penhasco. Então o medo é aquele momento de você parar e refletir e pensar se é o momento, se não é, o que você precisa para tomar aquela decisão. E é bom você ter essa noção. Mas aí chega um ponto que um coach pode te ajudar nesse início, né, no sentido inicial, no nível médio. Mas quando aquelas emoções te agarram de uma maneira que você já não consegue mais andar, pode ser até um princípio de uma depressão, um coach já não consegue te ajudar mais aí. Porque coaching não é terapia, não substitui psicólogo, psicoterapeuta, psiquiatras, não substitui. O coach, ele vai te ajudar quando você está tudo bem e quer seguir adiante. Você tem meios para seguir. Se você precisa de ajuda médica, o caso é procurar um psicólogo, um terapeuta. E tudo bem, é um outro nível de estágio, né? Então você procura ajuda, se estabelece e aí sim um coach consegue te ajudar. E essas armas você consegue aplicar quando você inicialmente se conhece e você se avalia. Você só tem uma noção muito abstrata não vai te ajudar, você tem que ter uma noção mais clara. Analisar essas emoções, analisar como anda essa inteligência emocional. Até Pitágoras fala disso nos versos dourados dele, que a gente deve toda noite ter uma pequena reflexão, assim, como é que foi aquele seu dia, consegui fazer tudo que eu queria, quais sentimentos que me afetaram. Então pode ser um momento de você ter essa reflexão para entender como os sentimentos ruins estão te afetando. E eu convido você para participar hoje
de um treinamento online, a terceira parte dele, que é a Academia da Inteligência Emocional, que vai ser aplicada pelo Jorge Scritori, nosso amigo aí, coach também, e vai ser ministrado na lidero.com.br. Faz parte do circuito do sucesso profissional e eu quero te ver lá, junto com a gente, assistindo, aproveitando e usando todo esse potencial que você tem de inteligência emocional para fazer essa alquimia, transmutar o que é ruim em coisas boas. E aí com isso você vai ter um maior sucesso, um maior brilho no seu caminho aí. Eu não sei para onde você vai, não sei qual é o seu destino, mas eu te desejo uma boa viagem. Um abraço e até a próxima.